Abre a sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 36 ao verso 40. Cheguei em casa hoje, pensei comigo mesmo, vou experimentar aquele presente maravilhoso que a igreja me deu, aquele terno, viu, Zé Antônio? Você viu o terno que a igreja me deu hoje? Foi você que escolheu, não? Ah, que pena, Zé. Então, eu falei, vou experimentar aquele terno. Né? Coloquei o terno, eu me lembrei daquele seriado do Chaves. Aquele seriado do Chaves tinha um camarada chamado, era um professor, não era o Girafales, não. É um que era mais fortinho, sabe? Exato, seu barriga. Nossa, fiquei assim, sabe? Mas isso acontece pelo seguinte, irmãos. É como eu falei, sexta-feira eu fiz aniversário, hoje é dia dos pais, e eu estou sendo cevado desde quinta-feira, irmãos. Nossa, quinta-feira, aqui o que tinha de comida nessa igreja quinta-feira? Oi? Teve uma torta em casa também, sexta-feira chegou um grupo lá em casa também com comida, com jantar já pronto. E me entope de comida, aquele negócio, e comida, aí no dia seguinte comida, aí dia dos pais comida, café, aí você não tem jeito de entrar dentro daquele terno, gente. Mas nós vamos resolver isso em nome de Jesus com algumas caminhadas e alguns jejuns. Mas a cor do terno eu gostei muito, muito bonita. Era uma cor que eu procuro roupas daquela cor. Também é a cor que eu vejo, que é cinza, né? Então não tem como ser diferente. Vamos lá, capítulo 7... verso 36 em diante. Aí na sua Bíblia deve ter um tema aí escrito Jesus é ungido. Tem esse tema aí? Tem esse título? Jesus é ungido por quem? Quem é que ungiu Jesus aí? A pecadora. Olha que nome esquisito, né? Jesus foi ungido por uma pecadora. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, talvez aí na sua tradução, uma mulher de má fama, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos e beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, ele saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é essa, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Diz, mestre. Então Jesus disse: 2 homens, eles deviam a um credor, a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha dinheiro para pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse: Simão, você está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo que os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até pecado perdoa? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vai em paz. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta noite. Uma noite que nós nos reunimos, ó Deus, para celebrar a vitória em Cristo Jesus. É o culto de adoração que nós prestamos ao Senhor. Nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê uma lucidez espiritual,
que consigamos, ó Deus, compreender, entender tudo que aconteceu aqui, ó Deus, nesse evento tão maravilhoso, entre Jesus, esse fariseu, e essa mulher que não nos dá a conhecer nem mesmo o nome dela, ó Deus, mas de uma atitude que marcou todos os tempos. Pai, muito obrigado, ó Deus, pela essa noite, pela Tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Em 1938, já próximo às portas da Segunda Guerra Mundial, os nazistas já planejavam, de certa forma, a invasão de algumas cidades, e uma delas era a Tchecoslováquia. Nessa época, um homem chamado Sir Nicholas Winton, talvez você já deve ter ouvido falar na história desse homem, ele era um corretor de imóveis que morava no Reino Unido, e quando ele ficou sabendo dessa possível invasão nazista à Tchecoslováquia, ele, numa época de férias, cancelou as suas férias, reuniu todos os seus recursos, que não eram poucos, e resolveu fazer algo que realmente foi extraordinário. Ele partiu para a cidade da Tchecoslováquia, para essa região, e ele começou a fazer, de uma forma quase que clandestina, a remoção de quase 700 crianças judias que moravam nesse lugar, colocando elas em trens e transportando para o Reino Unido. Ele ficou conhecido como Schindler britânico. E essa atitude realmente foi uma atitude muito extraordinária, muito altruísta. Ele era um judeu que converteu-se ao cristianismo, seus pais eram alemães, mas judeus alemães, e ele morava confortavelmente no Reino Unido, e quando ele soube disso, ele tomou essa atitude. Essa história ficou oculta por 50 anos, ninguém sabia disso, ninguém sabia do que esse homem tinha feito por essas crianças. 50 anos depois, ou melhor, desculpa, em 1988, a mulher dele, vasculhando alguns objetos no sótão da casa, aqueles baús velhos que a gente tem, fotografias, né? Na sexta-feira de manhã, no café da manhã, que a minha família fez para mim de aniversário, colocaram várias fotos antigas nossas, né? Então ela catucando lá e arrumando aquele sótão, descobriu ali uma lista com o nome dessas crianças. Muitas crianças estavam na lista daqueles nomes, fotografias, enfim. Então esse tema começou a vir à tona. Sem que ele soubesse, pegaram esse homem, Sir Nicholas Winton, levaram ele num programa de televisão, porque a história foi revelada, e colocaram ele numa plateia cheia de gente, adultos, como nós aqui, vários adultos dentro dessa plateia. Esses adultos, sem que ele soubesse, todos eles eram crianças que foram transportadas naquele trem. E uma a uma foram se levantando e ali prestando a sua honra e a sua homenagem àquele homem que as salvou, não é, daquele massacre que poderia vir a ser quando os nazistas entrassem naquela região ali. Perguntado e investigado as razões pelas quais esse homem fez isso, e muitos disseram que ele nutria no seu coração uma gratidão muito grande, muito profunda, porque ele tinha o privilégio de ter segurança enquanto judeu morando no Reino Unido e de ter recursos que Deus havia dado a ele durante a sua vida. Então ele reuniu tudo isso e, movido por gratidão a Deus, ele então salvou essas quase 700 crianças ali naquela região, que foi a região de Praga. Esse exemplo mostra como a gratidão ela se transforma em ações extraordinárias e ações tão extraordinárias que podem impactar gerações inteiras. A atitude de Winton não foi pontual, não foi por uma pessoa, mas ela impactou uma geração inteira. Essa história de Nicholas Winton é uma história de gratidão, assim como é a narrativa que Lucas traz para nós aqui nessa noite. Essa mulher chega até Jesus, ela chora aos pés de Jesus, ela derrama um perfume caríssimo nos pés de Jesus, e essa história é uma história de gratidão. Se você observou na leitura do texto, 3 pessoas são identificadas nesse texto. Uma delas é Jesus,
o nosso ator, vamos dizer assim, principal dessa narrativa. Você tem aí um fariseu, que nós vamos descobrir que o nome dele é Simão, lá pelo meado do texto, e uma mulher que não tem nome, mas tem um título. Ela é uma pecadora, uma mulher de má fama. Eu li e reli esse texto tentando encontrar qual seria o tema central dessa história. O que realmente esse texto quer dizer para a gente? Então, eu prestei atenção nele e percebi que se eu focar em Simão, o fariseu, talvez eu entenda que o tema desse texto tem a ver com justiça própria ou com religiosidade. Talvez pudéssemos trabalhar esse tema se nós focássemos na pessoa de Simão, como nós vamos passar por ele aqui essa noite. Se eu focar em Jesus, que é o tema principal de todo o Evangelho, de toda a Bíblia, talvez eu falaria de graça e misericórdia, ou talvez da majestade do Senhor Jesus Cristo. Mas eu acho que o tema tem a ver com essa mulher. Eu acho que Jesus quis contar algo sobre ela, e a história dela, narrada por Lucas, traz para nós o tema da gratidão. É isso que tem a ver a história dessa mulher, é isso que tem a ver a atitude dessa mulher. Gratidão pelo perdão de pecados, gratidão pela remissão, gratidão pela salvação, gratidão porque um dia alguém tirou das costas dela um peso incarregável, uma angústia que não podia mais ser suportada, uma discriminação tão grande que já não fazia mais sentido, nem mesmo, talvez, existir. Mas naquele momento da história dela, da vida dela, ela experimenta um alívio espiritual e a gratidão, então, inunda o seu coração. Uma gratidão que resultou numa atitude realmente incrível, fora da curva ali para aquele pessoal. Então o texto começa dizendo assim, um fariseu, ele convidou Jesus para jantar, Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Nós sabemos dos inúmeros embates entre Jesus e os fariseus. A Bíblia está cheia disso. Aliás, os fariseus, eles foram um grupo político-religioso dos tempos de Jesus, onde Jesus teve mais confronto, foi com esse pessoal aí, né? E a gente já falou muito disso aqui na igreja. Mas esse fariseu aqui, ele convida Jesus para ir na casa dele. Talvez ali no meio daquele farisaísmo todo, ele olha, percebe Jesus e pensa, talvez esse homem tenha realmente alguma coisa espiritual, divina nele. Mas as intenções reais desse fariseu, quando ele chama Jesus, não são muito claras para nós. Talvez fosse um homem que, a despeito de toda a tensão entre fariseus e Jesus, ele tivesse quebrantado. Talvez ele fosse como Nicodemos. Lembra de Nicodemos? Nicodemos era um dos mestres da lei, que lá no capítulo 3 de João mostra algum quebrantamento, alguma simpatia por Jesus. Talvez fosse o caso dele. Ou, o que é mais provável, houvesse curiosidade em conhecer mais sobre esse mestre que tem feito coisas incríveis, como, por exemplo, ressuscitar um morto. Você vê que aí no capítulo 7, é só você virar uma página, que você vai ver que Jesus ressuscitou um morto. Então essas coisas chamam a atenção. Você já imaginou a possibilidade de você sentar com uma pessoa que já teve a experiência de ressuscitar um morto? As pessoas querem conhecer, não é? Então talvez houvesse uma curiosidade nele, vamos chamar esse homem para jantar com a gente, para sentar com a gente, porque afinal de contas, a gente não sabe muito bem quem ele surge na história de repente, ele é filho de José e de Maria, não é uma família de renome, mas esse homem fala com uma autoridade incrível. As coisas que ele ensina realmente mexem com a gente, e está mexendo com a população. E além de ensinar, além de ser uma sabedoria muito, muito para além daquilo que a gente costuma encontrar aqui na cidade, esse homem faz milagres. Então talvez esse fariseu pensou, vou chamar ele para comer na minha casa, vou preparar um jantar para ele, não é? E nós vamos conhecer um pouco mais dessa figura inusitada que tem andado pelas ruas aqui da nossa cidade. Mas seja qual for a intenção, ele convidou Jesus para esse jantar. E esse jantar, essa reunião, esse tipo de jantar, é um pouco diferente daquele que a gente costuma fazer.
Não é aquele jantar reservado que você às vezes faz na sua casa, né? Que você chama lá uma pessoa que é mais íntima sua, mais próxima, e você faz aquela comida maravilhosa, aquele jantarzinho gostoso, e vocês ali numa reunião mais íntima, trocam ideia, bate papo, soltam risadas, depois cada um vai para a sua casa, não é? Às vezes você ajuda lá a lavar a louça, às vezes não, arruma tudo lá e vai embora, acabou, e no dia seguinte a vida continua. Não era assim esse tipo de jantar. No geral, o anfitrião, ele convida outras pessoas, além daquele convidado especial. Então ele convidou Jesus, e o que mais ele fez? Ele convidou os seus amigos fariseus também. Olha, vai ter uma janta lá em casa, e você não sabe quem vai estar lá. Vai estar lá Jesus, aquele que anda aí pela rua, que está arrebanhando multidões, que está ressuscitando morto, que está devolvendo vista a cego, tem surdo voltando a ouvir, tem gente que está sendo liberta de espíritos malignos, ele vai estar lá em casa no jantar. Vamos lá? Claro, vamos lá. Então ele leva a sua turma para esse jantar. E mais ainda, pessoas que não foram convidadas para esse jantar podem se achegar para ouvir e interagir com aquilo que está sendo dito naquele jantar. Então era comum, por exemplo, que eles colocassem a mesa de jantar na sua casa, colocassem a comida, sentava na mesa os convidados, mas eles abriam as portas das casas, as janelas da casa, para que as pessoas que estivessem passando na rua pudessem interagir com aquele ambiente lá dentro. Eu só não sei se podia comer a comida que estava lá. Eu acho que não. Eu acho que só chegava ali, olhava, ouvia o que estava sendo discutido, talvez falasse alguma coisa, mas não comesse. Comer, participar do jantar, aquelas pessoas que estavam reclinadas à mesa. Jesus, então, vai à casa de Simão, fariseu, reclina-se sobre a mesa de jantar, um costume que não é necessariamente judaico, mas vai mostrar para a gente como que o judaísmo daquela época de Jesus estava helenizado, porque isso aqui é cultura grega, essa coisa de sentar lá, se dobrar, reclinar, às vezes o sofazinho, sabe, aquele parecendo um divã de consultório de psicanálise, né? A pessoa senta ali, aí você vê aquelas figuras do grego pegando aquele cacho de uva e uma taça na mão, já viu isso? Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. É esse o cenário que está sendo montado aqui, não é? E ali Jesus, então, reclina-se sobre essa mesa. Simão, a despeito de ser um fariseu, ele respeita Jesus. Ele tem simpatia por Jesus naquele momento. Ele trata Jesus muito bem. Ele preparou talvez uma comida boa para Jesus. Reservou um lugar de destaque na mesa para que as pessoas pudessem interagir com Jesus. Talvez até tenha dado para ele a melhor posição, o melhor sofá, o mais confortável que tinha ali. Ele realmente respeita Jesus. Mas é só isso. Mais nada. Ele nunca vai fazer, Simão nunca vai fazer nada além disso e desse respeito por Jesus. Nenhuma atitude extraordinária, nada que seja significativo e marcante vai sair da vida de Simão. Ele nunca vai fazer algo realmente significativo para Jesus. Ele nunca vai fazer algo que realmente impressione por Jesus. Não há nada no seu coração que possa motivá-lo a fazer algo além de apenas receber Jesus na sua casa. Esse é Simão. Não há nenhuma gratidão real em Simão. Não há nenhuma gratidão real pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Simão é o tipo de homem que acredita que as suas boas obras, as suas boas ações, a sua religião, o seu zelo espiritual, essas coisas são suficientes para assegurar a ele que ele não vai sofrer nenhum tipo de condenação espiritual. Então ele não nutre nenhum tipo de gratidão por Jesus Cristo. Na verdade, em essência, Simão não acredita que ele precisa tanto assim de Jesus Cristo. Ele acredita na autojustificação. E uma autojustificação associada às suas crenças religiosas.
Jesus chamou muitos fariseus de hipócritas. Se você ler Mateus capítulo 23, é incrível o discurso de Jesus revelando a hipocrisia dos fariseus. Jesus chega a dizer nesse discurso, eu não sei exatamente em qual versículo, se é o 9 ou se é o 10, Jesus chega a dizer o seguinte: olha, vocês podem até ouvir o que eles dizem, podem até fazer algumas coisas que eles mandam fazer, mas não faz o que eles fazem, porque eles não fazem a nada. Eles mandam vocês fazerem coisas que nem eles são capazes de fazer. Eles mandam fazer até o que é certo. Isso eles mandam fazer, mas eles mesmos não são capazes de fazer aquilo que eles falam para o povo fazer. Então Jesus revelou muito da hipocrisia desses homens. E ali na frente de Jesus, naquela mesa, é justamente um sujeito desse que está ali. Um sujeito que recebe bem Jesus, um sujeito que tem um respeito por Jesus, mas que é só isso. Simão é o homem que não consegue compreender a sua própria realidade. Ele está totalmente cauterizado. Ele é como o irmão do filho pródigo, perdido na própria casa do pai. Ele não consegue compreender a sua própria condenação. Ele não consegue compreender o quanto ele é dependente daquela pessoa que está na frente dele, que é o Senhor Jesus Cristo. Se nós pudéssemos contextualizar, Simão é o cara que vai à igreja todos os domingos. Simão não perde um culto. Ele está sempre lá. Ele sabe muitos textos de cabeça. Simão é capaz de recitar textos para você. Não brinca com Simão com aquela... Hoje não tem mais aquela brincadeira de desembainha a sua espada, né? Hoje o que eu tenho visto aí nos pequenos grupos é umas brincadeiras até bem bacanas, como eu vi no pequeno grupo de jovens na quinta-feira, né? Pegando lá, o Marcelo Gabriel pegava um texto lá, né? E dizia, vê se essa frase está na Bíblia. Né? Como é que é aquela do cachorro morto? Você lembra dela, não? Tinha uma do cachorro morto lá que o pessoal apostava que não estava na Bíblia e estava. Né? Então, não brinca com Simão sobre texto bíblico, porque ele é um camarada que conhece muito bem os textos bíblicos. Ele é dizimista fiel, porque assim era o fariseu. Não tem ninguém mais fiel em dízimos e ofertas do que fariseu. Ele participa das assembleias da igreja. Simão é o cara que ajuda muito. Mas Simão não adora Deus em espírito e em verdade, ele não consegue fazer isso. Ele não consegue fazer isso porque, a despeito dele empreender muita energia na sua religiosidade, na sua vida religiosa, ele fere princípios importantes da fé cristã, como, por exemplo, o julgamento do próximo. Então, quando aquela mulher chega ali, a primeira classificação que Simão dá é uma mulher pecadora. Se ele fosse profeta, coisa que ele não é, ele saberia quem está tocando nele. Simão anda atrás das pessoas para ver quem está fazendo certo, quem está fazendo errado. E isso atrapalha a adoração de Simão. Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Olha para mim, look me. Pessoas boas, pessoas bacanas, elas podem demonstrar respeito e admiração por Jesus, mas ainda assim não serem convertidas. Elas podem até receber Jesus na sua casa, preparar coisas legais, elas têm quadros de Jesus, elas têm textos bíblicos que falam de Jesus, elas têm uma reverência pelo nome de Jesus, mas o coração não está em Jesus. Simão preparou um excelente banquete. Simão convidou amigos. Simão convidou o próprio Jesus, ele abriu as portas da sua casa para que Jesus pudesse olhar lá para dentro da sua casa e ver, olha como Jesus está aqui dentro. Jesus está na minha casa, liga o som aí, vamos botar um louvor aqui para que as pessoas passem lá fora e vejam, olha como Jesus está lá dentro. Era o jantar perfeito, estava tudo preparado. A porta do coração de Simão não estava aberta para Jesus. A casa estava, mas a vida não estava. E naquele momento, na cabeça de Simão, ele tem um jantar perfeito, está tudo organizado, a comida é boa. O convidado é especial. A única coisa que Simão não podia prever é que naquela noite algo iria acontecer que ia mudar o evento todo. Alguma coisa ia acontecer naquele jantar
que não estava programado, uma variável completamente fora do controle, ou fora do controle dele, que ele não podia prever, mas que mudaria toda a história daquele jantar. E que marcaria uma atitude tão poderosa e tão extraordinária, que teria impactos eternos. Até hoje nós estamos aqui falando de uma mulher que a gente nem sabe o nome. Uma visitante inesperável, uma visitante improvável, faria ali naquele jantar uma coisa que seria extraordinária. Então, no verso 37, Lucas vai dizer que naquela cidade morava uma mulher de má fama, ou uma mulher pecadora, e ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Você imagina isso? Você está com o seu jantarzinho prontinho, com a sua visita lá, regozijando-se daquele momento, de repente toca a sua campainha, e é uma pessoa inconveniente para aquele momento. É uma visita inconveniente. Uma mulher sem nome, mas uma mulher com um título. Ela é uma hamartolos. Sabe o que é isso? Essa mulher é uma hamartolos. Uma mulher dedicada ao pecado. É essa a tradução. Naquela cidade, se a gente fosse pegar mais literalmente, naquela cidade morava uma mulher dedicada ao pecado. O texto, Lucas, não fala qual é o pecado dela, provavelmente de ordem moral, mas a palavra que Lucas usa aqui é como se estivesse dizendo, naquela cidade morava uma mulher dedicada ao pecado. Ou seja, a vida dela era caracterizada pelo pecado. Era o pecado que definia a existência dessa mulher. Você já deve ter conhecido alguém assim. E quando se pensa nessa pessoa, se pensa antes dela no pecado dela. Ou talvez você mesmo já definiu ou define as pessoas assim. Olha, pastor, eu conheço uma pessoa, gente boa demais, mas ele é viciado. Olha como que o pecado vai caracterizando a pessoa, vai definindo a pessoa. Poxa, eu conheço uma mulher, mas olha, ela é gente boa, mas ela é prostituta. Eu conheço um rapaz, pastor, o cara, nossa, só falta ele ser crente, mas ele é homossexual. E a gente vai caracterizando e definindo as pessoas, não pelo que ela é, mas pelo que o pecado fez com ela, ou fez dela. E assim, preste atenção numa coisa, não se sinta culpado se você faz isso, o objetivo não é esse. O objetivo dessa minha palavra não é jogar um peso na sua consciência. Eu e você somos pecadores. Aquele fariseu nos representa. Aquele homem chamado Simão podia ter o nome de Paulo Marcos, podia ter o nome de Marina, de Davi, de Paula, podia ter o seu nome, ele nos representa, porque a gente faz isso. Então não se sinta culpado, pelo contrário, a gente tem que aprender a lidar com maturidade com essas coisas que vão sendo reveladas para nós, e a partir das Escrituras e de um movimento espiritual em nós íamos quebrando um pouquinho e olhando o mundo com os olhos de Jesus, olhando as pessoas com os olhos de Jesus. Não é? Então, a gente faz isso também. Talvez você mesmo já se definiu como uma pessoa dedicada ao pecado. Você se olha no espelho e pensa, eu nunca serei outra pessoa diferente do que eu sou. Eu não consigo ser outra pessoa. Eu não consigo vencer o meu vício, eu não consigo vencer os pensamentos intrusivos, eu não consigo vencer os meus desejos, as minhas vontades. Ou seja, eu mesmo me caracterizo, eu mesmo me defino como o pecado tem feito, aquilo que o pecado tem feito de mim. Ou seja, eu me torno uma pessoa dedicada, definida e caracterizada por aquilo que o pecado fez na minha vida. Entenda uma coisa, você não é assim. Se você tem esse tipo de pensamento na sua cabeça, você não é assim. O pecado pode até ter descaracterizado você. Como fez com essa mulher. Essa mulher, ela não nasceu para receber esse título. Uma mulher dedicada ao pecado. Isso aí foi o pecado que fez com ela. Essa mulher, quando Deus criou ela, ela nasceu para ter um título. Uma mulher que glorifica a Deus. E é para essa razão, ou por essa razão, que eu e você fomos criados.
O pecado entrou nessa história e nos descaracterizou completamente, nos tornou outra pessoa. Mas nós fomos criados, assim como você foi criado, para a glória de Deus, para glorificar esse Deus, para amar esse Deus, para desfrutar da presença desse Deus e para viver segundo a vontade desse Deus que te criou. E não uma pessoa dedicada ao pecado, mas uma pessoa dedicada a Deus. Amém? Diz para você mesmo, não é para o amigo que está do seu lado, não. Eu nasci para ser dedicado a Deus e não ao pecado. Essa verdade tem que estar no seu coração e na sua mente. Glorificar a Deus como ser humano, glorificar a Deus segundo a imagem de Deus que foi formada nessa mulher, é o papel essencial que Deus espera que a gente desenvolva. Essa mulher nasceu para isso. Ela não nasceu para ser uma mulher dedicada ao pecado ou para ser reconhecida como uma mulher dedicada ao pecado. Pelo contrário, ela nasceu para glorificar a Deus como ser humano, formado à imagem de Deus, e glorificar a Deus, preste atenção, no papel fundamental, essencial, intransferível e inegociável de ser mulher. Ok? No papel inegociável, intransferível, fundamental e essencial de ser mulher. As duas coisas na vida dela. No capítulo 8, dos versos 1 a 3, a gente não vai ler isso aqui agora, mas você vai vendo como que mulheres compunham o ministério de Jesus, andava com eles, tinha um papel importantíssimo. Hoje o pessoal tem uma delicadeza para perguntar, para saber se uma mulher pode dirigir um estudo, pode pregar o evangelho, porque mulher só pode falar para mulher, parece que rebaixa 2 vezes, né? E tal. Que é isso? Que loucura é essa? E eu fico imaginando como é que Jesus pensa essas coisas. E conhecendo Jesus como ele é e vendo as coisas que ele fez, eu acho que ele chegaria no lugar e falava assim, cadê aquela mulher que foi dedicada ao pecado? Como é que é o nome dela? Talvez seja Maria, tá, gente? Tinha muita Maria naquela região, né? É Maria, tá ali, Maria, hoje você vai trazer a palavra do evangelho. Diz para o povo o que eu fiz na sua vida. Ok? E às vezes os homens estão valorizando mais a palavra de um homem todo deturpado do que de uma mulher santa. Temos que tomar cuidado com isso. Lucas prossegue e diz que ela trouxe um frasco de alabastro com perfume, se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Jesus está, imagina a cena, o banquete está aqui, Jesus não está em pé, Jesus não está sentado, Jesus está reclinado, ok? Aquela posição de lado assim, ela chega por trás e se posiciona na região dos pés de Jesus, não é? E ela começa a molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas, depois ela enxuga com os seus cabelos e beija-o e unge então os pés de Jesus com perfume. Observa que ela tem um plano premeditado. Essa mulher pensou no que ia fazer. Ela não foi ali naquele... Primeiro que ela não foi nem convidada para aquele jantar. Primeiro que ela é uma pessoa que chega ali com carregando uma certa inconveniência. Então, mas ela chega ali com um produto na mão. Ela chega ali com um plano no coração. Ela realmente premeditou o que ela ia fazer. O frasco de perfume era um negocinho pequenininho assim. Em alguns casos era de gesso, alguns mais bonitinhos, talvez fosse de um mármore branquinho, ou então amarelado. Tinha uma versão de um mármore mais avermelhado. Mas, no geral, era um frasco assim, ó, como se fosse um balãozinho, e ele tinha um biquinho para cima, tipo um gargalozinho, e o objetivo ali era o seguinte, ali continha um perfume caro, a pessoa chega para fazer isso que ela fez, quebra a ponta e derrama sobre a pessoa. Esse era o plano dela. Eu vou lá naquele jantar, as portas estão abertas, eu não quero saber quem está me olhando, quem está vendo, o que é que vão falar. Eu vou quebrar esse bico desse negócio e vou jogar sobre Jesus. Mas ela não consegue fazer isso imediatamente. Ela para aos pés de Jesus e é tomada por uma emoção tão grande que traiu seu plano original. Seu coração começa a bater mais rápido. Ele está cheio de um conteúdo que não cabe nem dentro do frasco de alabastro.
vai transbordar. Você já sentiu isso? Quando você está vendo uma cena de televisão, ou você está diante de um evento que seja realmente, agora no Dia dos Pais, quanta gente pode ter se emocionado? Às vezes é um vídeo que você vê, e você sente aquele coração acelerando um pouco mais, você consegue perceber que o seu rosto está ficando mais aquecido, os olhos dessa mulher começam a produzir uma quantidade de lágrimas que é maior do que aquilo que tinha dentro do próprio frasco ali. As pernas começam a ficar trêmulas e bambas. Ela não tem outra alternativa a não ser ajoelhar aos pés daquele homem chamado Jesus. Ela reencontrou o seu Salvador. Ela reencontrou aquele que em algum momento perdoou os pecados dela. Ou ela teve com Jesus anteriormente, Jesus falou alguma coisa para ela, ou ela ouviu um sermão daqueles muitos que Jesus pregou pelas ruas. Seja lá como for, já havia acontecido uma coisa antes com ela. Ela não vai ali para receber. Ela não foi buscar nada ali naquele jantar. Ela não foi buscar pedido, ela não tinha pedido no bolso, ela não foi pedir por ninguém, ela não foi pedir por si mesma, ela não foi pedir perdão por pecado nenhum, ela só foi ali para dar alguma coisa para Jesus. Então isso nos leva a entender que antes já havia acontecido alguma coisa com essa mulher. E ela chega ali diante de Jesus completamente fora de si emocionalmente. E as suas lágrimas começam a escorrer dos seus olhos. E eram tantas que os pés de Jesus ficaram totalmente molhados. Imagina o pé empoeirado de Jesus. Simão não havia cedido água para lavar os seus pés. Um costume do anfitrião, quando tinha uma visita muito importante, ele cedia água para que o cara lavasse os seus pés. Simão não fez isso, então o pé de Jesus com certeza estava empoeirado. E aí você imagina que as lágrimas caem dos olhos dessa mulher e começa a formar aquela cena meia barrosa nos pés de Jesus. E ela começa a chorar. E as suas lágrimas vão molhando os pés de Jesus. E aquela cena vai tomando conta do ambiente. Já não é mais sobre a comida, já não é mais sobre as palavras de Jesus, mas é sobre o que essa mulher está fazendo. O foco todo agora é na atitude dela. Quem é essa mulher? Quem é essa louca? Por que essa mulher está fazendo isso? E ela chora, e ela fica tão desnorteada que ela perde toda a compostura de uma mulher judia. Ela solta os cabelos. Mulher judia não faz isso na frente das pessoas. Cabelo é cobertinho, cabelo é preso. E ela vai lá, tira palito, ou tira, seja lá o que for que estivesse amarrando o seu cabelo, e aquele cabelo cai sobre o seu rosto e sobre os pés de Jesus, e ela faz dos seus cabelos um pano, e começa então a enxugar os pés de Jesus. E essa cena vai chamando cada vez mais atenção, é uma cena poderosa, é uma cena alucinante, é uma cena estonteante, mas ao mesmo tempo uma cena encantadora, aquilo que aquela mulher está fazendo com Jesus. Presta atenção numa coisa. Pessoas que entendem que o que Deus fez em suas vidas foi extraordinário, vai fazer coisas extraordinárias por e para o Senhor. Entende isso? Ao contrário de Simão, pessoas que, como Simão, não entendem a suficiência de Jesus e acreditam que por suas próprias razões e forças elas podem alcançar a sua salvação, não farão coisas como essa mulher está fazendo. Foi assim com Sir Nicholas Winton, que nós contamos a história, foi assim com Ana, lá na época de Samuel, foi assim com o apóstolo Paulo, foi assim com Pedro, foi assim com tantos outros dentro e fora das Escrituras Sagradas. Pessoas com o coração completamente cheios de favor e de gratidão, porque compreenderam que aquilo que Deus fez na vida deles foi algo realmente extraordinário. Foram pessoas que doaram suas vidas, seus recursos, movido pela gratidão a Deus. E essa mulher, sem nome, estava com o coração cheio de gratidão a Jesus. Então ela vai para essa cena maravilhosa, uma gratidão tão grande que não cabia dentro dela. Ela precisava colocar isso para fora. E aquilo transborda em lágrimas. Ela viu em Jesus o que Simão
a despeito de receber Jesus muito bem na sua casa, não tinha visto ainda. Presta atenção numa coisa. Não deixa o seu coração ficar tão insensível ao ponto de você não perceber a verdadeira identidade de Jesus. Não reduza Jesus a uma pintura, não reduza Jesus a uma estatueta, não reduza Jesus a um ídolo, não reduza Jesus ao seu tamanho. Jesus não é. Se tem alguém nessa existência que pode perdoar os seus pecados, se tem alguém nessa vida que pode transformar você, te dar dignidade, te garantir a vida eterna, o nome dele é Jesus de Nazaré, também conhecido como Jesus Cristo. É o único que pode fazer isso por nós. Jesus, vendo o coração duro de Simão, disse a ele: Simão, eu tenho algo a te dizer. Simão disse: fala, mestre. 2 homens deviam um credor 500, um devia 500 denários, o outro 50, era o mesmo credor. Nenhum deles tinha com que pagar. E o credor, então, perdoou a dívida de ambos. Quem vai amar mais? A pergunta, ela toca as profundezas da consciência. Mas Simão está tão cauterizado que ele responde sem nem refletir. Ele diz: mestre, deve ser, então, aquele cara que teve a dívida maior. É isso aí. Simão, você julgou muito bem. Aliás, é isso que você sabe fazer muito bem, julgar. E você julgou muito bem. Então Jesus faz um paralelo entre Simão, o ordinário, e a pecadora sem nome, a extraordinária. De um lado, aquilo que é ordinário, do outro lado, aquilo que é extraordinário. Então ele vai dizer no texto: está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Ou seja, você me recebeu até bem, preparou uma janta para mim, mas nós sabemos que dentro da cultura toda daqui da nossa região, Simão, isso é antigo entre nós. Quando você tem uma visita ilustre, quando você realmente considera a pessoa que está levando na sua casa, a primeira coisa que você faz é dar água para ela lavar os pés. Ela precisa refrescar os seus pés, que estão secos, empoeirados. Então isso é uma atitude cordial quando a visita é especial. Você não fez isso, Simão. Ou seja, a sua consideração por mim era muito ordinária, era muito básica. Mas ela, ele vai dizer, ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos, Simão. Imagina, essa mulher não tinha água. Ela produziu água a partir do seu próprio corpo. Ela não tinha um pano na mão, ela usou o cabelo como pano de chão. Olha que atitude extraordinária, Simão. Depois ele vira para Simão e diz: Simão, você não me saudou com um beijo. O beijo também é uma saudação muito valorizada naquela época no Oriente Próximo e no Oriente Médio, naquela região toda. Então as pessoas se cumprimentavam daquele jeito, eram formas, essa tríade que Jesus está falando, eram formas que a pessoa ilustrava, mensagens que a pessoa mandava para o anfitrião dizendo: você é muito importante na minha casa. E ele disse: você não me beijou, cara. E essa mulher não para de beijar os meus pés. Olha que coisa, Simão. E ele diz: você também, Simão, não ungiu a minha cabeça com óleo. Você não pegou nem aquele óleo de cozinha, Simão, e colocou para refrescar a minha cabeça. Faziam isso com azeite. E o azeite já é precioso, né, irmãos? É o quinta-feira aqui. Cadê o Leonardo? Está aí, não está? Eu cheguei... Não falta, né, Leonardo? Eu cheguei ali, o Leonardo tem um presente. E ele me deu. Eu meti a mão e ainda brinquei com ele. Se eu não fosse crente, eu ia pensar que era uma garrafa de uísque. E eu falei: mas é o óleo precioso, né? Ele falou: é bíblico, pastor. Eu falei: então é uma garrafa de azeite, gente. Que coisa maravilhosa. E eu usei bem, viu? Mas ele diz para Simão: Simão, nem o azeite você passou na minha cabeça. E olha essa mulher, ela pegou um perfume caro, ela deve ter juntado para comprar isso. O que isso não custou na vida dessa mulher, Simão? E ela simplesmente derrama isso sobre os meus pés e diz para ele: Simão, portanto, eu quero te dizer uma coisa: os muitos pecados dela foram perdoados. Por isso que ela está amando tanto. Mas aquele igual a você que não entende o quanto está sendo perdoado, vai amar pouco, vai fazer pouco, vai na igreja domingo, vai na igreja às vezes domingo de manhã, dá uma ofertinha lá na igreja, mas nunca vai fazer além disso, porque o coração não está explodindo de emoção.
Fazer coisa extraordinária para Deus, meu irmão, você precisa entender que o que Ele fez com você foi extraordinariamente muito maior do que qualquer atitude que você possa fazer para com Ele. Simão até recebeu bem, mas não deu as devidas honras que anfitriões deliberavam a hóspedes de grande valor. Mas a mulher sem nome, que vivia dedicada ao pecado, obteve perdão para os seus pecados, ressignificou o sentido da sua existência, e essa era pura gratidão para Jesus. Uma gratidão que não cabia mais dentro dela. Já viu quando você come um negócio que não está fazendo bem, você tem que pôr para fora? No caso dela foi diferente. Era algo que fez muito bem, tão bem, que aquilo saiu. Não tinha como conter. E Jesus finaliza esse jantar dizendo: os seus pecados já estão perdoados. Você não precisa fazer mais nada. Já aconteceu. E realmente, ela não estava ali buscando mais nada. Ela não queria mais nada. Ela não tinha um pedido de oração mais. Ela não tinha mais nenhum desejo ali naquele momento. A única coisa que ela queria era oferecer alguma coisa para Jesus. E Jesus diz: a sua fé te salvou. Vai em paz. Amém, irmãos? Vamos concluir isso? Guardando as devidas proporções, eu quero te fazer uma pergunta. Presta atenção. Fica bem aqui comigo, tá? Se você estivesse nesse jantar, quem você seria? Bem baixinho, tá? Quem você seria nesse jantar? Talvez conhecendo a história, você poderia até dizer: Jesus, pastor, eu estaria sendo aquela mulher, igual aquela mulher. Será que seríamos assim? O homem que recebeu bem Jesus, recebeu, mas fez só o básico. Você seria esse homem que recebeu bem Jesus, recebe bem Jesus, mas somente o básico? Ou você seria essa mulher que entendeu o tamanho da sua dívida e fez para além do óbvio? A sua vida é assim, você faz para além do óbvio? Você está disposto a fazer além por Jesus Cristo, entendendo que Ele fez algo com você e por você que foi grande demais, não cabe dentro de você. É difícil para qualquer pessoa valorizar o barato. Eu sei disso. O perdão de pecados é gratuito. Ele custou caro para quem pagou, que é Jesus. Mas para nós é de graça. Mas o valor desse ato de Deus por nós em Cristo é imensurável. Talvez seja por isso que João, ao escrever um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, ele diz assim: porque Deus amou o mundo. Aí ele pensa: como é que foi esse amor? Foi igual uma mãe pelo um filho? Aí ele vai falar: não foi, porque lá nas Escrituras diz, profetas falaram, que a mãe, poderia alguém amar mais o seu filho, ter um amor maior do que a mãe? Poderia deixar de amar o seu filho? E Deus diz: pode. Então não é amor de mãe. Ele fala: é amor de pai, então. Não é amor de pai. Tem um monte de pai renegando o filho. Aí ele pensa: não vou botar essa palavra. Então vou falar uma palavra grande, mas eu não consigo mensurar. Não tenho. Como é que eu vou medir isso? Aí ele fala: já sei. Deus amou o mundo de tal maneira. Eu não sei o que eu digo de tal maneira. Uma coisa extraordinária. E ele vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Em Romanos capítulo 3, versos 10 e 12, Paulo diz, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Eu e você, irmão,
Somos nós, essas pessoas somos nós. Aos Efésios, no capítulo 2, verso 12, Paulo diz: naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Eu e você, irmão. Se você se considera uma pessoa perdoada, entenda que você devia muito para Deus. Portanto, não reduza a sua vida ao ordinário. Faça algo significativo para o Senhor. Não reduza a sua vida ao ordinário, mas faça algo que seja significativo para o Senhor. Se você ainda vive dedicado ao pecado como aquela mulher, escuta o que Jesus disse para ela: a tua fé te salvou. Sabe o que é fé aqui? É deixar de ser você, uma pessoa dedicada, definida e caracterizada pelo pecado, e confiar que Cristo pode fazer de você uma outra pessoa. Receba nessa noite o perdão de Deus e ressignifique a sua história. Entregue hoje mesmo a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça. Ah, pastor, são tantos anos na igreja. Tantos anos. Eu tenho tantos desejos no coração, eu já fiz tantas promessas para Deus, mas eu não consigo deixar de ser essa pessoa ordinária. Só faz o básico. Mas hoje, Senhor, hoje, pastor, eu entendi que Deus fez algo extraordinário pela minha vida e eu tenho que me movimentar. E hoje eu quero ressignificar isso. Eu quero dar passos realmente poderosos com o Senhor. Ah, pastor, a minha vida sempre foi dedicada ao pecado. Todo dia eu me avalio, eu me olho e eu não vejo futuro para mim, porque eu aprendi a ser assim. Eu acho que é assim que é o certo. Mas hoje eu entendi que eu não nasci para viver dedicado ao pecado, mas eu nasci para a glória e honra do meu Senhor. Eu quero orar por você. Se você faz parte de um desses dois grupos e hoje quer dizer: Senhor, recebe a minha vida, ouve a minha oração, eu quero orar por você. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, eu não vou pedir para você sair do seu lugar, eu só preciso saber. Se você quer que eu ore pela sua vida, não vou mencionar o seu nome, não é sobre isso, mas eu só quero me unir a você no mesmo propósito de glorificar ao nosso Deus, seja com uma vida mais proativa para Deus, seja com a entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você quer isso? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Graças a Deus, estou vendo muitas mãos levantadas. Tem mais? Pode baixar as mãos que já se levantaram, pode baixar, já vi várias pessoas com mãos levantadas. Que Deus abençoe a sua vida. Pai, muito obrigado, ó Deus, por esta noite. Fala ao coração dos teus filhos, ó Deus. Trabalha de uma forma poderosa. Tira a gente, ó Deus, de qualquer tentativa de inércia, de imobilidade, qualquer tentativa, ó Deus, de desânimo, de esfriamento. Movimenta o coração daqueles que foram redimidos por Jesus, porque só uma pessoa redimida, que tem consciência disso, é capaz de fazer coisas extraordinárias para o Senhor. Ao mesmo tempo, ó Deus, eu peço por aquele que aqui nesta noite está dizendo: Senhor, venha ao encontro do meu coração, porque, ó Deus, eu vivi muito da minha vida dedicado ao pecado, mas agora eu estou aqui querendo libertação do Senhor. E como o Senhor libertou um dia aquela mulher sem nome, de má fama, pecadora, hoje eu peço em nome de Jesus que haja libertação aqui também nessa noite. Oramos, ó Deus, para a honra e glória do teu Filho Jesus, pois nele nós confiamos e a ele nós entregamos hoje e sempre. Amém. Vamos ficar de pé, vamos adorar o nosso Deus.